Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, viu alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom, e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai e vende tudo o que tens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com essas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil o camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao verem isso e perguntavam uns aos outros: Então quem pode se salvar? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Pedro então começou a dizer-lhe: Eis que deixamos tudo e te seguimos. Jesus respondeu: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos e irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora durante essa vida, casa, irmãos e irmãs, mães, filhos e campos com perseguições, e no mundo futuro a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, caros irmãos, temos hoje essa passagem em Marcos capítulo 10, que é o Evangelho desse domingo, e que nos apresenta um dos mais desafiadores paradoxos do Evangelho: a dificuldade dos ricos em entrar no reino de Deus. A história do jovem rico que possuía tudo e buscava a vida eterna confronta-nos com a complexa relação entre riqueza material e espiritualidade. O jovem rico, ao questionar Jesus sobre como alcançar a vida eterna, demonstra uma sincera busca espiritual. No entanto, ao ser confrontado com a necessidade de renunciar a todos os bens, ele se afasta entristecido. Sua dificuldade em abrir mão de suas riquezas revela o poder do apego material sobre o coração humano. Jesus, ao afirmar que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus, utiliza uma hipérbole para enfatizar a dificuldade que a riqueza representa para a vida espiritual. A riqueza, quando não é administrada com sabedoria, pode se tornar um ídolo, impedindo-nos de amar a Deus sobre todas as coisas e de seguir seus ensinamentos. A resposta de Pedro, que afirma ter deixado tudo para seguir a Jesus, revela de fato a disposição dos discípulos em renunciar aos bens materiais por amor ao Mestre, e Jesus, por sua vez, promete uma recompensa abundante aos que deixam tudo por causa do reino de Deus, 100 vezes mais nessa vida e a vida eterna no mundo futuro. A reflexão, de fato, deve ser trazida para a nossa vida, pois a história do jovem rico nos convida a refletir sobre nossos próprios apegos. Esse é um primeiro ponto. Quais são as coisas que nos prendem e nos impedem de seguir Jesus com todo o nosso coração? Um segundo ponto é que a verdadeira riqueza não está em posses materiais, mas na nossa relação com Deus e com o próximo. Ao renunciarmos aos bens materiais, abrimos espaço para que o amor de Deus preencha nossos corações. O terceiro ponto reside nas promessas de Jesus, de uma recompensa abundante que nos dá esperança e nos motiva a seguir seus ensinamentos, mesmo diante de dificuldades, desafios, cruzes, crises e etc. E um último ponto, a questão do chamado à conversão ocorrida aqui, pois a história do jovem rico nos mostra que a conversão é um processo contínuo que exige de nós um constante desapego de bens materiais e um aprofundamento em nossa vida espiritual. Pois bem, a passagem em Marcos 10 nos desafia a repensar nossa relação com bens materiais, com a busca de fato de uma vida mais simples, mais voltada para Deus e não tanto para o materialismo. Ao renunciarmos aos nossos bens materiais apegos idolátricos e seguirmos a Cristo, experimentaremos a verdadeira liberdade e encontraremos a felicidade duradoura. Perguntas para reflexão. O que a riqueza significa para cada um de nós? Pensemos nisso. Uma outra questão: quais são os nossos maiores apegos? E uma outra questão: como podemos simplificar a nossa vida e nos aproximar mais de Deus? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.